Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós começamos 2 quartas-feiras atrás, meditando sobre esse texto que o apóstolo Paulo escreveu, falando da dificuldade que a gente está tendo de se relacionar com o passado, o presente e com o futuro. Nós já falamos aqui sobre o passado, então nós não vamos recapitular isso, porque já falamos bastante. Então os irmãos que quiserem ali depois no YouTube, no Facebook, tem um vídeo, os irmãos corram ali para ver, mas nós falamos sobre o passado. Nós começamos a falar sobre o presente na quarta-feira passada, onde nós falamos que o presente, ele exige de nós posição. O presente exige de nós um posicionamento. E uma parte que nós estamos falhando muito é ser constante. Se tem uma coisa que o cristianismo hoje não gera na gente, é constância. Nós ficamos bem durante uma semana. Uma semana a gente ora, uma semana a gente jejua. Não aconteceu o que a gente queria, a gente começa a esmorecer, começa a parar. Aí acontece alguma coisa, a gente se anima de novo e fala que vai, aí depois a gente desanima de novo. Por que estamos fazendo isso? Porque muitas vezes a nossa fé, ela está baseada no que acontece comigo e não no que Deus fez comigo. E aí você vira um crente oscilante. Hoje você diz que pisa na cabeça de Satanás, amanhã você está dizendo que não quer mais continuar. Você vai encontrar muitos irmãos que às vezes no culto estão dando glória a Deus, no outro dia você encontra ele diz: olha, eu não aguento mais. Mas ontem você estava dizendo que aguentava? Ontem você estava dizendo que Deus era fiel? E isso é falta de posicionamento diário. Isso vai das pequenas coisas. Eu e você temos que aprender as pequenas coisas. Pode parecer que não, mas se você ler um versículo por dia, aquilo vai fazer diferença na sua vida. Mas nós começamos o plano de leitura, é uma coisa que a gente tem que ver como nós somos falhos. O plano de leitura começa, todo mundo começa junto. Irmãos, dá um piscar de olho, passou 10 dias, você não leu Bíblia. Aí quando você olha, você fala assim: ah não, já está 10 dias de atraso, meu Deus. Aí você vê o tanto que tem que ler, você fala: não vou ler não. E aí você já não acompanha mais o plano de leitura. Isso se chama inconstância na vida espiritual. Mas todo mundo come todo dia, todo mundo dorme todo dia, todo mundo vai trabalhar todo dia. E a gente precisa nessa noite se lembrar que nesse tempo, hoje, não é amanhã, irmãos, nem foi ontem, é hoje. Qual é o nosso posicionamento hoje? E na semana passada nós falamos um pouco sobre essa questão do posicionamento, e nós paramos numa questão que eu falei para os irmãos, que para poder se posicionar no presente, nós precisamos ter algumas qualificações. E aonde eu parei na semana passada. E a primeira delas, para a gente poder se posicionar hoje, é você estar inconformado com quem você é hoje. Tem gente que se conformou já. Tem irmãos que não querem ser mais nada na igreja. Só querem vir e frequentar. Só não sai da igreja porque vai ficar com vergonha de sair. E alguém fala: saiu da igreja, sai. Só frequenta por frequentar, mas está acomodado. Não importa se eu vou vir, se eu não vou vir, não importa quem prega, não importa o que canta, não importa se é para levantar, não importa se é para levantar a mão, eu já me acomodei. Não venho com expectativa nenhuma para o culto, venho somente para o culto. Isso tem matado muito cristão. Eu estou indo para a igreja, mas não saímos de casa com aquela expectativa: hoje vai ser o culto, que Deus vai falar comigo, eu vou deixar esse meu pecado e vou ser uma nova criatura. Não temos mais essa perspectiva. E para poder se posicionar, precisa se inconformar. O texto bíblico diz que Paulo, falando, ele diz: irmãos, eu ainda não sou o que deveria ser. Isso é reconhecimento de quem você é. A gente consegue reconhecer todo mundo aqui. Mas a nossa vida só muda quando a gente reconhece nós. Quando você olha para si e diz: eu ainda não sou o que eu devo ser. E o que eu tenho que fazer então para isso? Eu tenho que não me conformar. Se você estiver aqui, estiver conformado, você não muda, irmão. Vai acabar esse ano, vai ser o mesmo crente. Não lê Bíblia, não ora, não tem poder do Espírito Santo, não sabe o que é o Espírito Santo, reclama, fala mal de todo mundo, mente, engana. Um dia está alegre, outro dia está triste. Mas se você se posicionar hoje, reconhecendo que hoje eu não sou o que eu queria ser,
Hoje eu preciso mudar. Eu preciso ir embora dessa igreja hoje fazendo alguma coisa. Nem que seja na rua, falando sozinho, dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho que alguém olhar para mim e falar, tá doido? E eu falar, não, estou mudando o meu posicionamento. Se você sair aqui do culto, você encontrar um roqueiro, não diga que esses um roqueiro, você identifica ele. Se você encontrar um hippie, você identifica ele. Eles fazem questão de se vestir de tal forma que você o reconheça só de olhar para ele. Aí hoje a gente não consegue reconhecer um cristão nem conversando com ele. Porque ele está tão conformado em ser deprimido, em ser negativista, em ser alguém que não vai conseguir, que ele não consegue ir para frente. Abra sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo de número 12. A palavra de Deus nos traz um ensinamento que seria bom, irmãos, que nesse dia de hoje, você que está aqui, você que veio a esse culto, você se analise nessa noite. Acharam? Romanos capítulo 12, o versículo de número 2, a palavra de Deus, vamos ler o primeiro e o 2, que aí dá um conjunto completo, e quem não tem um hábito, acaba entendendo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. O primeiro pedido do Paulo para os irmãos é o seguinte: que o seu corpo seja um sacrifício vivo. Muita gente pensa que Deus quer que você faça alguma coisa que doa, que machuque. Como nós temos base do Antigo Testamento, que é uma figura das coisas, muitas vezes vamos no Velho Testamento e achamos que Deus que quis aquilo. Não, Deus nunca quis aquilo. O sacrifício para Deus é a obediência. Nós vivemos um tempo que tem muito homem de Deus para falar do pecado dos outros, mas não é homem de Deus para se santificar. Não é homem de Deus para tomar posição. Não é homem de Deus para buscar o Senhor. Existe um ditado que diz, usam errado, né? É um versículo bíblico, mas usam errado. A carne é fraca. Mentira, ela é forte. Está te vencendo todo dia. Todo dia ela te derruba. A carne é forte com você, não é fraca não. Com você ela tem sido forte. Não entendemos o que diz o versículo. O versículo não diz que o cristão vive fraco no pecado. Nós precisamos entender nessa noite que nós temos que se inconformar com o que o mundo está fazendo. Irmão, perceba uma coisa, nós temos à disposição 24 horas por dia o Espírito Santo. 24 horas por dia você tem à sua disposição o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Aquele que intercede por você, aquele que consola você, aquele que orienta você. Mas se eu não estou nem aí para ele, se eu já me conformei, e eu vou falar para você, se tem uma coisa que acaba com a vida cristã, é se conformar. Não, aqui não dá mais não, tá bom assim. Você acha que você está bom como você está? Você acha que Cristo, se ele viesse aqui agora e fosse te dar uma nota como o teu patrão, pega o teu patrão, que é o patrão que, como a vida hoje é tudo dinheiro, pega o teu patrão, o que o teu patrão diz de você? Não, é muito bravo, né? Como é bravo com este lavoratore, como lavora bem, né, não? Como ele trabalha bem, meu Deus, ele chega cedo, ele chega antes do horário, ele sai depois do horário. Aí você pega com Deus, chego sempre atrasado, saio sempre antes. Quando estou no trabalho, desligo meu celular para dar atenção para Deus. Quando entro no culto, fico lendo umas mensagens, e não desligo meu celular, porque Deus não pode me guardar enquanto eu estou aqui. Então eu tenho que ficar atento do que vai acontecer. Perceba a diferença que há. Perceba a conformidade que há. E nós vamos começar a orar neste lugar aqui, para que nós seja inconformado. Para que todo mundo que venha para o culto venha assim, não vou sair igual hoje. Encontrar o irmão, você fala, Pai do Senhor, diferente. Fala, por quê? Tu vai sair daqui diferente. Nós temos que começar a olhar um para o outro e falar, ei, você está diferente hoje? Não estou. Tem gente desanimando cada dia um pouquinho, porque o diabo quer isso. Mas a palavra diz, não se conforme com o mundo, mas transforme o mundo.
Posicionar-se hoje é não se conformar hoje. Não, tá errado. Hoje eu não li Bíblia. Irmãos, eu não sei você, mas quando passa um dia que eu leio pouco, que eu fico pouco com Deus, eu fico irritado. Eu falo, meu Deus, eu estou perdendo foco. Porque tem diferença trabalhar para Deus e estar com Deus, entendeu? Trabalhar para Deus sem estar com Deus não serve de nada. Não adianta ler a Bíblia para vir aqui pregar. Não adianta fazer um estudo bíblico para ensinar vocês, se eu não estou aprendendo com o estudo que eu faço. Você tem que ter preocupação se você está tendo tempo com Deus. Se você está tendo tempo com Deus, e tempo com Deus é parar tudo e dizer, espera um pouquinho, não, está errado esse negócio. Eu tenho tempo para os amigos ligam a hora que quer, eu vou tomar café com eles. Eles fazem churrasco, eles fazem café. Tem uns irmãos aqui que de vez em quando faz churrasco, na segunda-feira não chama. E às vezes eu até brinco, gente, numa segunda-feira churrasco. Não é dia de churrasco, mas está fazendo, vamos. Agora perceba, Deus, Ele é mais importante que tudo isso. Nós temos, irmãos, você tem que hoje, em nome de Jesus, se inconformar em ser um crente que não tem tempo com Deus. Você tem que ficar indignado com você. Como pode no meu dia não ter um pouco de tempo com Deus? Como pode eu orar com Deus só no ônibus enquanto Ele está balançando? Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, meu Deus eterno. Lá em cima do andaime, não estou falando para você parar de falar com Deus em todo lugar. Mas eu estou falando para você reservar um tempo do seu dia. Um tempo para Deus. Um tempo de qualidade. Já pensou você falar, pastor, eu quero falar com você. E eu falar, vem, vai falando. Hã? Aonde o senhor vai, pastor? Não, vem falando. Eu vou entrar no ônibus, vai falando. Não, pastor, é uma coisa reservada, eu quero falar com o senhor só. Não, meu irmão, vamos falando comigo. Quantas vezes a gente tem feito isso com Deus? Deus quer falar conosco, mas a gente não para ouvir Deus, irmãos. Sabe por quê? O mundo disse que tempo é dinheiro. E a gente está acreditando nisso. Sabe o que Faraó falou para o povo, quando o povo falou que queria ir adorar o Senhor? Sabe o que Faraó disse? Eu tenho que ir para a igreja. Eu vou usar a linguagem de hoje. Eu preciso ir para o culto de ensino. Eu preciso ir para o culto de oração. Não, você está sem fazer nada, quer ir muito na igreja. E Faraó representa o diabo e o sistema do mundo. Aqui é que os patrões vão fazendo. Taca serviço. Põe uma dívida a mais. Põe um desejo a mais. Aí você vai falando, não, 10 euros a mais, meu Deus. Posso perder 10 euros, posso perder. Quando vai ver, tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem presença de Deus? Não tem mais. Tem leitura bíblica? Não tem mais. Tem fé? Não tem mais não. Porque agora tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro não precisa ter fé não. Perceba que se você hoje não tiver inconformidade com o jeito que você está vivendo, você vai continuar igual. Saia daqui hoje inconformado. Fala, não, basta. Eu não vou ser esse... Irmão, sabe por que é ruim ser uma pessoa conformada? Porque você não vive o sobrenatural. Você não vai viver o sobrenatural. Porque por mais que pareça que é que nem o mundo diz, sabe por que as pessoas vivem na droga? Porque elas não conseguem ter alegria própria. Então elas sempre vão buscar uma droga para poder... Você não, você tem Deus dentro de você, Ele te alegra. Você acorda de manhã, quem tem isso vai saber o que eu estou falando. Quem não tem, não sabe, fala que é doideira. Mas quem tem Deus, quando você acorda de manhã, você fala, hoje quando eu abri meus olhos, eu falei, glória a Deus, eu acordei. O que significa que eu acordei? Eu vou ter mais uma chance de melhorar. Eu vou ter uma chance de viver os meus sonhos. Vou ter minha chance de fazer o que Deus quer que eu faça. Será que você nessa noite está aqui, está conformado já com o tipo de cristianismo que você vive? Um cristianismo só de sentar no culto e ir embora, não ler tua Bíblia, não falar com Deus, não ter tempo para Deus, de achar que tudo é uma questão de cada um segue o seu caminho. Ou você está decidido a falar assim, eu ainda não sou o que eu deveria ser. Isso se chama, eu estou inconformado. Eu não sei você, mas hoje eu estava lendo isso aqui de novo hoje, eu falando, eu ainda não sou o que eu deveria ser. Aí eu chego aqui no culto, aí as irmãs vai e cantam. É porque Deus não viu que sua alma se abriu ainda. Porque quando você deixar tudo no altar, tudo, não é deixar 2 horas do dia, é tudo. A gente vive um cristianismo porque a gente não arrisca nada. Sabe, você vê Moisés arriscou o quê? Tudo. Noé arriscou o quê? Tudo.
Pedro, Paulo, Silas, arriscaram o quê, irmãos? Tudo. A gente não quer arriscar nada. Pegue você hoje aí no seu coração. Dê uns... Sabe quando você quer acordar alguém que está desmaiado? Olha para o seu coração, vê se ele está aí desmaiado. Não, não ora não, não ora não. Não lê não. Fala não, o que é isso? Aonde tiver o seu tesouro, aí vai estar o teu coração. Por isso que essa geração é uma geração esquisita. Porque não tem cristianismo sem Bíblia. Você pode fazer o que quiser, mas se você não lê Bíblia, você é fraco. Abra sua Bíblia comigo, que tem uma outra coisa que a gente tem que ter para se posicionar no dia de hoje. Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Porque Paulo vai dizer algo que a gente tem que pensar. Eu ainda não sou o que sou, mas ele diz assim, uma coisa eu faço. Aí quando nós lemos Neemias no capítulo 6, no versículo 3, tão conhecido nosso, Neemias está fazendo uma obra para o Senhor, o diabo está tentando tirar ele da direção, mas aí ele dá uma resposta e diz assim, quem achou diga amém? E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Uma coisa que a gente tem que ter hoje é dedicação. Você tem se dedicado para ser um cristão? Você tem se dedicado? Ou todo mundo que te dá um grito, vem cá! Por exemplo, você está lendo a Bíblia, pastor, eu estou fazendo o meu momento de ler Bíblia. Celular. Seja sincero, quem deixa ele tocar para ficar lendo a Bíblia? Está orando. Perceba, não existe uma dedicação 100%. Até no próprio culto, eu estou falando. Nós entramos no culto com o telefone ligado. E se tocar, nós vamos atender. Se alguém na hora do culto convidar eu e você para fazer qualquer coisa, irmão, qualquer coisa, não vou nem colocar nada, vou falar qualquer coisa. Muitos de nós dizem, tá bom, vamos. Tem culto domingo que vem de novo. Quem falou? Nós precisamos orar hoje. Porque o posicionamento do presente exige dedicação. Não, agora é o meu tempo de ler Bíblia. Desliga teu celular. Quem aqui quando vai fazer uma entrevista de emprego entra com o celular ligado? Ninguém. Porque a entrevista de emprego para mim é importante. Enquanto Deus não for importante para você, nada vai ser prioridade você e Deus. Vai ser tudo supérfluo. Se der eu vou no culto, se der eu leio a Bíblia, se der eu oro, se der eu levanto a mão. Você vê no meio do culto quando você fala vamos orar, irmãos, muita gente nem ora. Nem ora. Não ora não, seja sincero. Irmãos, vamos orar. Levanta suas mãos, porque a Bíblia diz, levantai as mãos santas, sem ira e sem contenda. Só que como levanta a mão, se odeia um ao outro, se está cheio de briga, cheio de malícia no coração, aí a mão não consegue levantar não. Porque quem está santificado, irmão, levanta a mão até na hora do louvor, faz qualquer coisa. Quem está cheio de Deus, começa a sentir Deus, fala, glória a Deus. Eu nunca vou me esquecer de uma conversa que eu tive com um muçulmano. Nunca. Ele me disse, na sua igreja, tem cadeira? Falei, tem. Você sabia que nas nossas mesquitas não tem cadeira? E a conversa foi fluindo. Na sua igreja tem ar-condicionado? Falei, tem. Porque senão os irmãos não vêm. Por causa do frio, por causa do calor. Ele falou, nas mesquitas não tem ar-condicionado.
Aí ele falou assim: sabe por que não tem banco na nossa igreja? Eu estou falando igreja, mas ele não falou igreja. Aí eu falei, ingênuo, né? Por quê? Olha o que ele disse: não tem como ficar sentado diante de um Deus tão grande. Eu quase me escondi. Eu quase me escondi, irmãos. Porque hoje, a gente põe tanto bem-estar para estar na presença de Deus. Não existe uma dedicação. Neemias falou o seguinte: eu não vou parar a obra não, irmão. Não me interessa o que você está fazendo, agora eu estou ocupado. Ô fulano, vai lá. Não, agora é hora do meu culto, estou indo para a igreja. Por exemplo, tem irmãos que às vezes não pode vir na semana porque trabalham, e quem trabalha, vai fazer o quê? Aí quando chega no domingo, alguém chama ele para um churrasco. Você acha que ele está preocupado que ele não vai vir só depois de 15 dias cultuar a Deus? Está nada. Não existe dedicação. Hoje, Paulo diz o seguinte: eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Pare de terceirizar o que é para você fazer. Não é culpa de ninguém, irmãos, a culpa é nossa. Porque quando um homem toma posição, seja onde for, e não precisa, a gente fica hoje, eu estava orando hoje em casa e eu falava: Senhor, e brincando com Deus, né? Porque eu brinco, né? É meu pai, quem não brinca com o pai? Eu posso brincar com meu pai. Eu falei: Senhor, me dá 12 doido. 12 doido. Preciso de 12 irmãos comigo que agite mesmo. Que agite mesmo. Que ele não é para fazer média, mas que eles comecem a orar, que eles comecem a ler Bíblia, que eles comecem a se santificar, que eles cheguem no culto e fiquem assim: fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus, transforma Deus. 12, porque eu sei, se 12 homens doidos no meio dessa cidade, nós vamos pôr essa Torino em fogo. Porque a multidão não impressiona, irmãos. Multidão chega de... Basta no estádio da Juventus, quando tiver um jogo ali, tem uma multidão. Eu que moro perto, é difícil até andar de carro, tudo fica parado. Agora, onde tem poucos santos, existe moveres de Deus. Mas é preciso ter dedicação no presente. E a gente tem se dedicado, é você e Deus, é eu e Deus. Não temos que olhar para ninguém, temos que olhar para nós e falar assim: eu sou um Neemias. Quando eu estou comprometido com Deus, que alguém me chama, eu falo: não, agora é hora de culto, agora é hora da leitura. Porque senão, irmão, nós vamos daqui um pouco, escute isso, daqui um pouco para. Esse negócio aqui não é que nem empresa não, irmãos. Você quer ficar aqui vagando como se... Não, tem uma hora que desanima de vez. Porque é ruim estar num lugar que você não sabe nada do lugar. Já fez uma viagem com quem você não conhece e é antipático? É horrível. A pessoa vai calada. Aí você puxa um assunto e fala: Aí quando ela não quer mais conversar, o que ela faz? Finge que dormiu. É horrível. Já pensou fazer uma viagem com quem você não gosta? Se você não ama Deus, se você não conhece Deus, é horrível ficar aqui dentro. Porque tudo é estranho. Agora, se você o conhece, tudo do que Ele fala, você entende: Ele quer me usar, Ele quer me usar, Ele quer me usar, Ele quer me usar. Então eu e você precisamos ter dedicação. Outra coisa que Paulo diz: eu tenho direção. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo aqui na Itália. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo na igreja. Tem muita gente que diz: qual que é o meu chamado? E tem muita gente que diz que tem chamado, mas não tem chamado nenhum, porque não faz nada. Tem gente que fala: eu tenho um ministério. Mas o que você faz? Nada. Então, por favor, Deus não deu um ministério para me ficar trancado dentro de casa, com ele debaixo do braço, e falar: eu tenho ministério, eu tenho ministério. Quando Deus deu o talento, o que Ele falou para aquele rapaz lá? Ô Senhor, eu fiquei com medo de gastar, fiquei com medo. O Senhor me deu aqui, eu fiquei com medo. Ó, tira dele. Dá para quem tem mais. Mas como assim? Quem tem será dado, mas quem não tem, até o que não tem será tirado. Deus não dá talento para a gente guardar e ficar escondido. E Paulo diz: eu tenho direção, eu prossigo para frente, irmãos. Se você quer ficar aí na sua vidinha, fica. Mas existe um alvo para nós caminhar nessa noite. A gente tem que começar a abrir os olhos e falar: Deus quer nos usar, mas eu preciso ter direção. Só que nós lemos uma coisa que talvez você não se apercebeu. É impossível. Sabe por que tem muito crente que diz: eu não sei a vontade de Deus para mim? Porque ele está conformado com o mundo. O texto bíblico diz o seguinte:
Não se conforme com o mundo. Irmãos, isso aqui não é só vestimenta, não é roupa, não. É caráter. É quando acontece alguma coisa, você está envolvido com mentira, com engano, com raiva. Quando você sente raiva de coisa que não era para você sentir, e você acha normal, você está se conformando com o mundo. Por isso que tem que se conformar. Fala, não, eu não poderia estar chateado com isso. Eu sou crente, eu não poderia estar chateado com isso. Eu tenho que orar, vou lá orar. Vou fazer uma semana de jejum, porque eu não era para estar chateado com isso não. Enquanto nós não tivermos esse relacionamento, tudo vai ficar dependendo do que alguém falar. Alguém tem que orar por mim, alguém tem que pôr a mão na minha cabeça, alguém tem que profetizar para mim. Mas rapaz, tu não tem comunhão nenhum com Deus? Nós precisamos nessa noite entender que quando eu não estiver conformado com o mundo, alguém fala, vai poder fazer isso. Fala, não, não pode, a Bíblia diz que não pode. Eu não vou fazer, eu não vou me conformar. Eu errei, vou lá pedir desculpa. Mas você é bobo? Não, eu não posso ser igual ao mundo. Eu tenho que ser diferente. E a gente está se conformando. Aí o texto diz que quando eu não me conformo, eu sei qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus. Mas é preciso não se conformar. É preciso se incomodar nessa noite. É preciso se dedicar, é preciso ter direção. E outra coisa que ele fala, eu prossigo para o alvo. Isso aqui é determinado, irmãos. Eu não sei aqui quem já fez faculdade, mas quando a gente começa a faculdade, alguém fala assim, puxa vida, é 5 anos. Aí você fala, é 5 anos. Eu quando fazia faculdade, eu fiz o inverso. Eu ia para a faculdade e falava, -1. Porque aí a conta fica mais legal. Um dia menos, 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 um dia menos. É que nem para o céu. Todo dia que eu acordo eu falo, falta um dia menos para mim chegar no céu. Você tem que hoje ter persistência, porque o foco é seu. Se você não manter o seu foco, você vai se perder pelo foco de qualquer um. Existe um ditado em português que diz, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Quem tem carro aqui já fez isso. Estava estressado, agoniado, o que falou? Vou dar uma espairecida. Liga o carro e sai. Entra numa rua, sai em outra, não sei se já fizeram, eu já fiz. Entra numa rua, sai em outra, pega um estradão, aí fala esse estradão, aí põe uma música alta, aí chora, aí canta, grita glória a Deus, depois fala me ajuda Jesus. Porque nós não está só dando uma esparecida. E tem irmãos que estão vivendo a vida cristã assim, não tem direção, não tem persistência, não sabe para onde vai. Aí basta um gritar de lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, poder, não tem poder, não tem poder, tristeza, angústia, tristeza, rancor, raiva, rancor, e fica uma bagunça. Mas ele fala uma coisa, eu prossigo para o alvo, irmãos. Quem está te tirando da direção? É o diabo? Repreende ele nessa noite em nome de Jesus. É alguém que o diabo está usando? Repreende em nome de Jesus. Mas volta a ter direção, fala, eu tenho um alvo e eu tenho que prosseguir. Isso é persistir. Será que eu e você estamos persistindo ou estamos ficando como aquele, oh Deus! Não, Deus. A Bíblia chega a dizer que é como a onda do mar. Já viu a onda do mar? Uhul! Quantos de nós estamos assim? Como a onda do mar. Aleluia! Eu estou dentro, estou fora. Conta comigo, Deus. E aí, vai dar? Não, não dá para ir. Dá para ir? Não dá para ir, não dá para ir, não dá para ir, não dá para ir, não dá para ir. Chega no culto, usa-me em tuas mãos. Ô irmão, vamos ali? Não, não dá para ir. Ô meu irmão, não. Meu irmão, você não está vindo no culto, não está dando para vir. Perceba que está faltando alguma coisa, não é em Deus. Eu fiquei doente de domingo para segunda e para terça, e não senti vontade de comer. Vomitei muito, passei muito mal. E olhei para a comida que eu tanto gosto e deu vontade de vomitar. E ali Deus falava comigo. A comida era a mesma, o tempero era a mesma, a comida era a que eu mais gosto, mas eu não quis comer. Ela me fez mal de olhar. Sabe por quê? Porque eu estava doente. Esta palavra continua a mesma. Com o mesmo poder de restabelecer vida. Com o mesmo poder de curar. Mas quando eu estou doente, que eu olho para ela, eu não sinto prazer nenhum. Pelo contrário, às vezes me dá até nojo.
Será que você está tendo essa visão de dizer o seguinte: eu prossigo para o alvo? E sabe uma coisa que a gente não está tendo mais, que Paulo teve? Disciplina. No versículo de número 16, do capítulo número 3, lê lá comigo. O versículo é o 16. Ele diz uma coisa que é importante a gente ler. Os irmãos acharam? Mas naquilo que já cheguemos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo obedecer normas. Isso é uma pessoa disciplinada. A gente não quer mais disciplina. Paulo diz o seguinte: andemos naquilo que a gente já está. Aceitar Jesus é bom, mas viver com Ele é melhor. A gente só quer um momento com Deus, irmãos, e você tem que ter dias com Deus. Quando você vai embora daqui, saiba que o Espírito Santo está com você do mesmo jeito. A sua oração que é feita aqui dentro, ela tem o mesmo poder feita dentro de casa, feito dentro de um ônibus. O louvor que você canta aqui, ele recebe do mesmo jeito que você cantando em casa. Só que nós acostumamos com esse negócio aqui, parece um palco, não é isso? E até parece de show às vezes, porque tem instrumento, tem microfone, a gente fica meio empolgado com isso. É pessoas que às vezes, quando está no banco, elas não falam glória a Deus. Elas têm até uma trava assim, que parece que está amarrado. Até cruza os braços de agonia. Mas quando pegam um microfone que vem aqui, fala: abra a boca e dê um glória. Mas tu tá sentado, tu tá calado, tá mudo? Aí tu pega o microfone e vai mandar eu abrir a boca. Abra a boca você agora. Perceba que estamos vivendo um tempo estranho. Mas Deus quer nos disciplinar hoje dizendo o seguinte: começa a fazer o que tem que ser feito. Começa hoje a fazer o que você precisa fazer hoje. Aí nós falamos de passado, nós falamos de presente, e agora nós temos que falar de futuro. E eu queria abrir um texto com você para falar um pouquinho sobre o futuro. Tiago capítulo 4, versículo 14. Porque eu acho que esse versículo nos orienta sobre o futuro. Porque tem irmãos aqui que talvez está todo agoniado por causa do futuro. Talvez você está aqui e hoje está tudo bem, mas amanhã já tem certeza de problema. Talvez amanhã já tenha uma reunião quente para dar alguma situação diferente. Tiago capítulo 4, versículo 14, quem leu? Quem achou, quer dizer? Quem deu? Vamos ler? A palavra diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Mas por que a gente está preocupado com amanhã? Por que a gente está perdendo o sono de hoje pelo amanhã? E o texto diz o seguinte: porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois esvarece. Sabe aquela pessoa que você está brava aí, que você não está conversando? Às vezes é sua mãe, às vezes é seu tio. Se morrer hoje, amanhã você vai lá chorar. A gente está vivendo fora do que Deus quer. A gente está achando que dá tempo de corrigir amanhã. E não é verdade. Você tinha que corrigir hoje. O que dá para corrigir, corrige hoje. Se tiver que pedir desculpa, pede hoje. Se tiver que pedir perdão, pede hoje. Se tiver que mudar, pedir arrependimento, falar para Deus, me ajuda, é hoje. Porque quando morre, todo mundo vai lá chorar. Mas enquanto estava vivo, falava o seguinte: eu quero longe de mim. E nós não estamos falando aqui para você viver uma vida de falsidade, de mentira e de engano. Estamos falando para você ser um cristão. E quanto ao nosso futuro, saiba disso: nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não temos certeza de nada. Só que existe um Deus que sabe tudo o que vai acontecer amanhã. E Paulo diz que ele prossegue para o alvo, e ele tem um prêmio. Ele tem um foco no prêmio que não está ali ainda, mas tem no seu futuro um prêmio. E abra sua Bíblia comigo. Vamos ler outro texto? De Hebreus capítulo 12 e os versículos 1 e 2. Por que o diabo tem feito, irmãos? Como a gente não está se preocupado com algumas coisas reais, o diabo está nos distraindo, né? Está fazendo a gente perder tempo. Então a gente está olhando para tudo quanto é lado. E aqui em Hebreus, nós temos um conselho. Portanto, Hebreus 12. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço
e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso daqui é triste, sabe por quê? Porque nós somos cristãos. Se somos cristãos é porque seguimos Cristo. Então o nosso exemplo é Cristo. O nosso foco é Cristo. Cristo nunca mentiu, Cristo nunca roubou, Cristo nunca adulterou, Cristo nunca enganou. Só que como eu não estou olhando para Cristo, o diabo está me distraindo com canções, pastores, escândalos. Eu vou vivendo uma vida de qualquer jeito. Só que você tinha que estar com seus olhos hoje em Cristo. E ele disse, olha, ficai atento, porque muitos virão no meu nome e enganarão a muitos. Mas eu estou indo só preparar lugar. E eu vou preparar, e eu vou voltar, e eu vou levar vocês. Só que quando a gente está distraído, a gente perde o foco. Paulo diz, eu estou focado. Em quem você está focado, irmãos? É Jesus? Então você não tem motivo nenhum para parar. Ah, mas o pastor... Não, mas e Jesus? Você é pastoral? Você é pastor Valdomiro? Ou você é Cristo? Você segue o pastor Valdomiro ou você segue Cristo? Você segue o pastor fulano de tal ou você segue Cristo? Você segue a igreja de Mariana ou você segue Cristo? É preciso abrir os olhos nessa noite. O diabo está distraindo a gente com nomes, com posições, mas ainda existe só um alvo para mim e para você. E o seu alvo se chama Jesus Cristo, que nunca te enganou, nunca te iludiu, e tem poder nessa noite para te responder, te consolar, te fortificar e te fazer ir embora nessa noite com fé no coração. Mas nós temos perdido tempo, estamos distraídos. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, só que o diabo não distrai com o dia de amanhã. Ele ocupa quase todo o nosso tempo. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus capítulo de número 6 e o versículo de número 27. Eu vou já lendo para a gente ganhar tempo. Para quem está preocupado com o dia de amanhã, quem está vivendo muito ansioso, vamos fazer uma pergunta. A pergunta é para mim e para você. Qual de vocês pode, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, se você quer, só para informação, um côvado era medido daqui até aqui. Então, a média do côvado é 45 centímetros. A pergunta de Jesus é, quem aqui já resolveu o problema preocupado? Eu vou me preocupar aqui, que quando acabar a preocupação, o problema resolve. Não resolve, não. E o conselho do Senhor Jesus era para eu e você não viver como o mundo vive. Irmãos, parece que não tem diferença nenhuma do mundo. Nenhuma. A mulher do mundo, quando o marido irrita, ela sai falando para todo mundo mal dele, quer se separar dele. O marido do mundo, quando a mulher está assim, ele sai e trai ela e fica falando mal dela. A mulher cristã vai orar, o homem cristão vai orar, o homem cristão conversa, o homem cristão é diferente. Mas nós vivemos num tempo agora que estamos querendo ser igual ao mundo. E aí o texto vai dizer uma coisa que eu quero que você leia comigo, por favor. O versículo de número, para a gente ganhar tempo, vamos ler o 34? Vamos ler, peraí, para a gente poder, deixa eu tentar aqui fazer um corte para a gente poder... Mateus 6 nós estamos. Nós lemos o versículo 27. O versículo 32. Olha o que diz o versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Fala a verdade, irmãos. Esse texto
é aplicado na nossa vida? Existe essa paz no nosso coração todo dia? Irmãos, eu conheci crente que dava gosto de vê-los. Você olhava para eles, parecia que tinha paz, e eles tinham um problema tão grande. E às vezes você conversava, tem uma irmã, tem, até falei com ela esse dia, a irmã Gorete, a Dani vai lembrar dela. Às vezes estava com tanto problema, a irmã Gorete, e ela falava assim: meu filho, Pai Senhor, como você está? E o problema lá resolveu? Estamos orando, está difícil, mas estamos orando. Você olhava para aquela voz e falava assim: isso é confiar em Deus. Nós somos diferentes pelo amor de Deus. O futuro nosso é o único ser do mundo que tem um futuro garantido é nós. Sabe o que entristece? É que a gente não crê mais no futuro que Deus preparou para nós. Deus deixou uma certeza: todo aquele que crê em mim, ele não vai morrer, ele vai ter vida eterna. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura, ele tem um futuro garantido. Você tem vitória garantida, mas parece que você não está vivendo alegre, porque não está crendo nessa vitória. Mas Jesus deixa de forma muito clara que nós não devemos se preocupar com o dia de amanhã. Aí Paulo vai falar disso também, e em Filipenses ele vai falar também para os irmãos. E aqui é uma coisa que eu quero que você leia, porque isso aqui tem falado comigo muito esses dias. É Filipenses 4, 6 e 7. E eu falo: Senhor, por que a gente não está fazendo isso, Deus? Porque, irmãos, aonde você chega tem inquietação, aonde você chega tem perturbação, aonde você chega tem alguém dizer: não, meu irmão tem que ter fé nessa noite para dizer: pera aí, existe um lugar de resposta que não é o gabinete do banco, não é o gabinete de prefeitura, não é nada, é a presença de Deus. Ali eu tenho respostas. Olha o que ele vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Esse é o primeiro conselho. Para de ficar inquieto por coisas do mundo. Aí ele diz: antes as vossas petições, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. A gente põe os nossos pedidos diante do Facebook, diante do status de WhatsApp, diante do amigo incrédulo, diante da sociedade, mas não paramos para pôr diante de Deus. Olha o que ele diz: pela oração e súplica e com ações de graça. Esse é um dos versículos mais fortes que tem. A oração é uma oração de reverência. A súplica é uma oração de pedido clemente. Só que a ação de graça é levantando-se, agradecendo. Esse texto diz o seguinte: quando você fala a Deus, fala assim, ó, eu vou fazer um exemplo para você entender. Oh Deus, me abençoa, eu preciso de um emprego, Senhor. Deus, pelo amor de Deus, Senhor, eu estou precisando demais, tem muito boleto atrasado, Senhor. Oh Deus, quero te agradecer, porque tu sendo Deus, tu paraste tudo para me ouvir. E eu sei que na hora certa eu vou ter um emprego. É difícil para a gente, porque a gente está sendo ensinado errado faz um tempo já. A gente está ensinado que tem que entrar aqui, todo mundo profetizar o que Deus não mandou. Aí fica todo mundo sacoteando, badando, aí depois sai ali, todo mundo briga, todo mundo vem aqui de novo. Não é isso. A vida cristã começa quando você começa a não ter frescura, quando você começa a não ter esse impacto mundano na sua vida, quando você não se dói por nada, quando você é fiel ao teu propósito, quando você fala: eu vou continuar, não interessa, eu vou continuar. Aí quando você consegue fazer isso, acontece algo que é extraordinário. Aí acontece uma coisa que ninguém consegue explicar. Fez isso? Versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você faz isso, você tem o que o mundo todo está procurando aí. Vai nos consultórios de psicólogo, psiquiatra, vai nesses negócios, está tudo lotado, não tem agenda. O povo está sem paz, o povo está sem nada. Por quê? Porque ninguém está indo mais diante de Deus. Vem para o culto, mas não vem diante de Deus. Senta no banco da igreja, mas não senta no braço do Pai. É nessa noite que você tem que falar: para! Eu preciso fazer isso. Eu preciso ter fé para ir até Deus. E eu vou encontrar paz. Irmãos, é bom demais ter paz. Eu te falo uma coisa que
pode faltar tudo, mas quando tem paz... Hoje eu lembrava de um testemunho, que eu não sei se é testemunho direito, mas eu escutei quando eu aceitei Jesus, e aquilo me marcou na vida. Diz que uma irmã estava passando dificuldade, ela tinha fome, e ela escutando uma rádio gospel, os irmãos falando, se você precisa de alguma coisa, liga, liga, liga. Eu vou contar, tá bom? Porque eu não sei como, não sei se é testemunho ou se é brincadeira, mas a ideia é real. Ela liga e fala, irmão, você que está aí do lado, eu sou irmã fulana de tal, estou precisando de comida, se tiver algum irmão aí ouvindo na rádio, o meu endereço é X, traz um pouco de comida para mim. E diz nessa história que eu escutei, que um macumbeiro escutou lá. Aí ele falou assim, vamos envergonhar essa mulher? Vamos envergonhar ela agora, vamos no mercado. O pai de santo levou todo mundo no mercado, encheu os carrinhos de compra, lotou, irmãos. Chegou lá, pinhum! Dona fulana de tal. Ela falou, oi, a senhora que ligou na rádio? Ela falou, Jesus, foi tão rápido, Senhor, glória a Deus. Aí ele falou, o meu Senhor mandou eu trazer para a senhora esse alimento. E ela, glória a Deus, entra aqui, moço, põe aqui. E ele falando, o meu Senhor mandou comprar tudo do melhor. E ela, eita, glória a Deus, oh, Jesus bom e maravilhoso, meu Senhor, meu Senhor. Aí ele olhou para a mulher e falou, minha senhora, a senhora não quer saber quem é o meu Senhor? E ela disse, meu filho, não interessa quem é o seu Senhor. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Você tem que nessa noite entender que o que Deus tem para mim e para você, diabo nenhum pode tirar. Mas é preciso nessa noite começar a ir aos pés dele, pedir para ele que ele te dá paz. Nós precisamos nessa noite crer nisso. Outra coisa que a gente precisa ter no coração, e aqui para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 12, versículo 12, e eu paro aqui nessa noite. O nosso futuro é uma certeza, meus irmãos. Você pare de ficar preocupado com o seu futuro. Alegrei-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu amo esse versículo. Alegrai-vos na esperança. Qual que é a nossa esperança? Jesus vai voltar, eu vou viver uma vida. Olha só. Tente viver isso quando você for embora hoje. No céu, abra aí, Apocalipse capítulo 21, verso 4. Existem coisas que não são para viver no céu, são para viver aqui. Apocalipse capítulo 21, o verso 4 diz: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, pranto, clamor, dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu vou dar um conselho para você aqui, se você quiser aplicar. Em vez em quando eu lembro disso, não é que eu lembro sempre. Estou no meio de um problema muito grande, e me lembro que eu prego isso. Aí eu estou no meio do problema e eu lembro de que eu estou falando para vocês. Aí eu paro e falo assim, glória a Deus. Que problema bom. O diabo deve ficar doido, né? Aí eu falo, Senhor, isso aqui eu nunca mais vou viver quando eu estiver no céu. Deixa eu curtir isso aqui, porque isso aqui não vai ter no céu. Essa dor, essa angústia não vai ter lá. E eu vou se lembrar que neste momento eu fiz o que o texto diz. Eu me alegrei na esperança, eu fui paciente na tribulação e eu perseverei na oração. Que Deus possa nos abençoar. E que a gente entenda que o passado eu devo esquecê-lo. O que é bom e o que me ensinou do passado eu devo guardá-lo. O presente eu tenho que ter atitude. E o meu futuro eu tenho que descansar, porque ele já está garantido por Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento, irmãos? Vamos orar ao Senhor.